casa, amém? Quem está feliz com o Senhor aí, amém? Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus? Amém? Um altar de adoração já foi levantado aqui nessa noite. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. No meio dos louvores do seu povo. Então você é povo de Deus, amém? Amém. Então você louvou aqui agora, amém? Então Deus se faz presente aqui neste momento. Então abra o seu coração. Permita que o Espírito Santo possa agora, nesse momento, inundar a sua vida. Renovar o seu entendimento. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus ela cura, ela restaura, ela ressuscita os mortos. A palavra de Deus é Cristo, aleluia. Ele é a palavra viva. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E João 1, versículo 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. E essa palavra está aqui entre nós. O pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens está aqui. Cristo, o nosso Senhor. Esse nome que nós acabamos de louvar, de adorar, de bendizer, ele se faz presente aqui. O pão vivo do céu. Esse pão que é mais importante do que o pão da terra. Porque o pão da terra a gente vai comer e vai ter fome novamente. Mas quem comer da carne dele vai ter, meu irmão, para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do seu querido. Eu queria compartilhar uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nossa igrejinha aqui, né, irmã Conceição, está ficando sem espaço. Nós vamos ter que expandir daqui uns dias, né? Louvado seja Deus. João capítulo 12. Amém? Amém. Quem achou diz amém. Amém. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, o Senhor tem liberdade neste lugar. Fala ao nosso coração. Nós não somos, ó Deus, merecedores, mas a tua graça nos alcançou através de Cristo. E por causa daquele sacrifício, nós estamos aqui trazendo a revelação do Senhor para a vida dos irmãos e irmãs aqui presentes.
Meu Deus, por isso, ó Deus, falar no mais íntimo de nossos corações, meu Deus. Venha repreender, meu Deus, todo espírito que não procede do Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Querido, pode ficar sentado no seu lugar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido da igreja. Nos traz, né, uma história que aconteceu ali no meio dos discípulos. E a Bíblia nos relata, né, algo assim muito maravilhoso, mas também por trás de tudo isso, nós temos uma revelação poderosa da palavra de Deus. Nada que está inserido na palavra de Deus foi colocado por acaso. Deus sempre tem algo a nos revelar. E a revelação é para nós. Amém? Amém. A Bíblia diz, Deuteronômio 29, que a Bíblia diz que a revelação de Deus pertence a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas a Deus pertencem, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos eternamente. Então o Senhor quer se revelar aqui nessa noite de uma forma maravilhosa. Quer trazer algo assim que vai sustentar a sua fé, que vai te dar ânimo, sabe? Porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa, nós estamos inseridos num contexto de vida muito difícil, né? Onde a fé está cada vez menor no meio das pessoas. Os sinais estão aí, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado. Ontem o Irã pela primeira vez atacou Israel. Antes eram os grupos terroristas que eram financiados pelo país Irã, o Hezbollah, o Hamas, mas agora não, é o país que tem como aliado a China e a Rússia. Você está entendendo? E o aliado de Israel é os Estados Unidos e a Europa, a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte. Então, só para resumir, irmãos, nós estamos à beira, um estupim de uma terceira guerra mundial. Você está entendendo o que é isso? A gente tem que orar muito, pedir a Deus, porque os sinais estão se cumprindo. Então o que resta a nós agora é atentar-se à palavra, viver por meio dela, produzir frutos enquanto é tempo. Porque os sinais estão aí, lá em Mateus capítulo 24, eu não quero adentrar nesse texto hoje, né, nesse tema, mas é um alerta aqui, um parêntese aqui, que a gente precisa estar alerta aos sinais, irmão. Jerusalém, Israel, é o relógio da humanidade. E a gente tem que estar com os olhos lá. Então, graças a Deus que o sistema de defesa israelense é um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo. Né? 200 mísseis foram lançados. Fora os drones. Foi um enxame. Estava vendo, né, alguns especialistas bíblicos dizem que talvez aquela foi a visão que João teve, viu estrelas caindo, né? Ele teve uma visão, ele não sabia que aquilo ali era míssil, mas ele viu o que? Estrelas caindo, que era o que? Se você olhar as imagens, parece estrela caindo, irmão. E aí lá em Mateus capítulo 24 diz assim, e ouvireis de guerra e rumores de guerra, esse é só o princípio das dores. E aí o que vai acontecer? Biblicamente, quando houver uma paz, uma aparente paz, após essa guerra aí, virá repentina destruição. Então nós temos que estar com a vida no altar, enquanto é tempo. Porque depois que o Senhor chamar a gente, irmão, não adianta orar para quem está morto. Não adianta fazer missa de 7º dia. Não adianta, irmão. Eu tenho que ir para a Bíblia. Você está entendendo? Não desrespeitando ninguém, mas eu vou para aquilo que está na Bíblia. A gente ora enquanto a vida há esperança de salvação, de arrependimento. Então, em nome de Jesus, esteja atento aos sinais, porque Jesus nos alertou lá em Mateus capítulo 24. Voltando para o texto, a Bíblia diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele foi para Betânia. Ele foi para a casa dos discípulos que ele mais amava, né? Um dos discípulos, né, que a Bíblia fala que era
Ele foi para o povoado de Betânia, onde que Lázaro, Maria e Marta moravam. E o texto nos diz aqui que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Deixa eu falar algo para você, querido, que é a revelação de Deus. Onde Jesus está, meu irmão, sempre vai ter milagre. Aleluia. Amém? Onde Jesus for, meu irmão, os milagres vão acompanhar. E ele diz assim: estes sinais acompanharão quem crê. Estes sinais acompanharão os que creem. Então, estava ali Lázaro junto de Jesus. Quem? O texto diz: o que falecera. Tem alguém aqui que já morreu? Tem alguém aqui que já morreu? Tem um ex-morto aqui? Não tem não, né? Pois o texto diz que um ex-morto estava com Jesus ali. Talvez não tenha aqui um ex-morto fisicamente, mas está aqui um ex-morto espiritual. Um dia eu já fui morto espiritualmente, mas o Senhor me resgatou, me livrou, me deu nova vida, assim como deu para você também. Então, você é um ex-morto. Por quê? Porque você agora tem a vida de Deus, agora você é vivo de verdade. Então o texto diz que Lázaro estava ali. E fizeram uma ceia, porque onde Jesus tinha, meu irmão, tinha que ter ceia. Então o texto, olha para você ver que tremendo, se você acompanhar comigo aqui. Na presença de Deus tem que haver o partir do pão. Tem que ver, comer carne e beber do sangue. Isso fala de aliança. Todas as vezes que os discípulos se reuniam, depois que Jesus morreu, eles sempre celebravam a ceia. Não era uma vez por mês, igual hoje nós temos o costume. Não que seja errado, mas a gente tem um costume hoje só uma vez por mês. Mas no tempo de Jesus e posterior à morte de Jesus, quando Jesus foi para o céu, os discípulos, quando eles se reuniam, por exemplo, reuniam aqui, olha, vamos celebrar a ceia. Era um costume deles. Por quê? Porque eles queriam renovar a aliança com Jesus todos os dias. Deixa eu falar para você, não saia daqui sem renovar sua aliança com Jesus, querido. Porque a aliança do Senhor nos protege. A aliança que nós temos com Cristo nos protege. Então tem pessoas que não entendem isso. Não compreendem. Por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal, ele não vai entender nada do que eu estou falando aqui. Não, pastor, mas é porque o senhor estudou 4 anos. Não, tem pessoas que talvez que estão aqui não tenham conhecimento ainda. É simples de entendimento, mas entende exatamente o que eu estou falando. Por quê? Porque Jesus nos diz: graças te dou, meu Deus, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos e aos humildes de coração. Então o Senhor está trazendo a revelação para você que é discípulo aqui nessa noite. Então, o texto diz que ali eles fizeram uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estava à mesa com eles. Meu irmão, junto à mesa de Jesus sempre vai ter um ex-morto. Junto à mesa do Senhor sempre vai ter um ex-morto. Ex-morto espiritual. Nós estamos aqui à mesa, está cheio de ex-mortos, mortos espiritualmente. Que um dia, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o Senhor nos deu a vida. Que vida é essa? É a vida de Deus. Não é esse fôlego de vida que todo ser vivo tem, mas é a vida espiritual que nós temos. Por quê? Porque nós cremos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos transportou do reino da morte, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Então, ali estava Lázaro junto à mesa. A mesa, querido, ela nos fala de comunhão, nos fala de discipulado. Quantas pessoas hoje que não se deixam discipular? Sabe, o pastor está falando alguma coisa, está dando uma direção para a igreja, entra no ouvido, sai para o outro. Tem pessoas que simplesmente abandonam
né, a reunião dos santos, que a Bíblia diz, nós não podemos abandonar. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, não deixando a congregação, como é o costume de alguns. Aí algumas pessoas vão dizer assim, pastor, mas agora a gente não tem igreja, né? Aqui é igreja. Se você achar que igreja é parede, meu irmão, você está por fora do que é Bíblia. A igreja está aqui, ó. E eu vou falar algo para você. Deus tem se revelado de uma forma tremenda aqui nesse lugar. Quem tem participado tem sido alimentado de coisa extraordinária e tem crescido espiritualmente. Quem não tem participado está perdendo. Eu tenho visto, né, muitas pessoas que estão se deixando levar. Então, meu irmão, deixa eu falar para você, você tem que voltar para a mesa para ter comunhão com Jesus, com o Pai. Foi somente quando os discípulos de Emaús se assentaram à mesa com Cristo que os seus olhos se abriram. Sabe? A Bíblia diz que tinham 2 discípulos de Emaús, que eles, né, depois que Jesus morreu na cruz, irmãos, lembram da história? Eles desanimados, tristes porque Jesus havia morrido, começaram a ir embora, né? Depois de uma batalha, depois de um momento, né, de guerra espiritual, a tendência nossa normal é desanimar, né? É desanimar. Quando você está na luta, depois que você está ali a tendência nossa humana é desanimar. Mas Jesus foi até aqueles discípulos e começou a pregar a palavra para eles. Então, no caminho de volta para Emaús, Jesus começou a dizer acerca dele mesmo, acerca do Messias, desde Abraão até os profetas. E aí a Bíblia diz que eles foram aí, já era tarde da noite, quando os discípulos falam assim, fica, né? Já está tarde, Senhor. Pernoita com a gente aqui. E então Jesus ficou, e quando ele se assentou à mesa, que ele pegou o pão, que ele partiu, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Porque até então, eles não haviam reconhecido Jesus. Sabe, querido, eu aprendo que é na mesa da comunhão com Cristo que os nossos olhos se abrem. Sabe? Muitas pessoas estão cegas, até outrora serviram a Jesus, mas por uma batalha, por um desânimo, simplesmente foram. Os próprios discípulos, a Bíblia diz que quando os olhos deles se abriram, Jesus sumiu, na frente deles. Na mesma hora, o que eles fizeram? Levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Voltaram para o propósito. Então, a mesa com Cristo, ela nos leva de volta para o propósito. Porque ela abre os nossos olhos espirituais. Então muitas pessoas, até com o nome de discípulos de Emaús, estavam fugindo do propósito. Então nessa noite eu quero dizer para você, não fuja do propósito. Mesmo que as lutas muitas vezes pareçam que não vai ter solução. Não fuja. Senta na mesa com Jesus, querido. Porque os olhos se abrem. Os olhos se abrem quando a gente se assenta na mesa com o Senhor. Sabe, é na mesa com Cristo que a restauração de visão, é na mesa com Jesus que há restauração de propósito. Então nessa noite, em nome de Jesus, não deixa que as lutas e as dificuldades te levem para longe do propósito eterno. E é interessante que no texto lá dos discípulos de Emaús, a Bíblia diz que eles falaram entre si, acaso não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Eu tenho certeza que aqui nessa noite tem pessoas que estão com o coração ardendo enquanto eu estou falando com você. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou falando, é Cristo que está falando para você. Quando ele fala, arde lá dentro. Mas não basta só arder. Toda a caminhada dos discípulos de Emaús, o coração deles ardia enquanto Jesus falava. Mas enquanto não houve comunhão do partir do pão, os olhos deles não se abriram. Deixa eu falar algo para você que o Espírito Santo está me falando. Sem aliança com Cristo, os nossos olhos vão continuar fechados. Mesmo que muitas vezes o nosso coração esteja ardendo. Mesmo quando muitas vezes a gente fala assim, não, que palavra de Deus. Né?
Mesmo quando muitas vezes a gente é impactado pela palavra. Mas se não houver comunhão, se não houver aquele momento com Cristo, como Lázaro estava ali, um ex-morto, não vai voltar para o propósito. E o que adianta, irmãos? A gente viver uma vida inteira na presença de Jesus, não obedecendo o seu propósito e a sua vontade. Lá em João capítulo 15, nos diz que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve as palavras dele e pratica. Nisso sabereis se sois meus discípulos, se vocês obedecerem as minhas palavras. E olha só, no momento, versículo 2 diz assim: fizeram, pois, ali uma ceia e Marta servia. Então, irmãos, no reino de Deus, eu vejo isso aqui tudo de uma forma tremenda, a revelação de Deus é o seguinte: sempre vai ter pessoas servindo. No reino de Deus não existe reino de Deus se não tiver servos. Ministério é serviço. Ah, eu tenho um ministério. Então você tem que estar preparado para servir, porque ministério é serviço. Não tem como. Ah, meu Deus do céu, eu estou indo na igreja, mas não estou tendo tempo de nada, eu estou servindo. Mas você está fazendo o que Jesus mandou fazer, servir. Eu estou servindo aqui. Você está entendendo? Marta servia. Então, se a igreja não tiver um coração de servo, o reino de Deus não avança. Tem que ter comunhão, tem que ter gente que serve. Tem que voltar para o propósito. Tem que ter renovação de aliança para que os olhos se abram. E aí o que acontece? Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, aleluia, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Isso aqui é tremendo, irmãos. Sabe por quê? Quando você vê o reino de Deus aqui, nesse texto, você vai entender que tem um processo aqui, né? Na presença de Deus, existia um ex-morto chamado Lázaro. Na vida com Cristo sempre vai ter ex alguma coisa. Ex-pecador, ex-morto, ex-isso, ex-aquilo. Algumas pessoas do mundo até fazem, né, pouco caso disso. Ah, fulano tá, né? Todo mundo quando converte vira santo. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Né? Nós não somos santos porque somos bonzinhos. Nós somos santos porque nós somos lavados e remidos no sangue precioso de Jesus. É isso. Nós somos, diferentemente, né, de outra religião que diz que tem santo, que a gente adora. Não. A nossa religião, que na verdade é a palavra de Deus, é o reino de Deus, é exatamente o seguinte: que santo são aqueles que se arrependeram e se arrependem dos seus pecados de verdade. Porque tem diferença de arrependimento, tem diferença de remorso. São coisas distintas, diferentes. Entende? Então, nós somos santos que fomos lavados pelo sangue de Jesus. E só vai entrar no céu quem for lavado e remido no sangue de Jesus, porque lá no céu não entra. Não entra se as vestes não tiverem sido lavadas. É o que o texto diz lá da parábola lá, né? Da parábola da festa lá, né? Das bodas. Que o Senhor mandou seus empregados, né, ir chamar os convidados. E chamou um. E eles voltaram. Um disse que deu a desculpa que tinha uma junta de boi para cuidar. Outro disse que tinha casado. Outro disse que ia fazer outra coisa lá. Eu esqueci aqui agora. Enterrar o pai. Todos eles deram uma justificativa plausível. Uma boa justificativa. Sim ou não? Sim. Mas o Senhor não aceita desculpas. Ele só vai aceitar frutos. Não tem, lá no céu não tem, ó Senhor, eu não fiz isso lá no céu, Deus não vai aceitar suas desculpas. Na hora do grande julgamento, Deus não vai, Senhor, eu não fiz isso por causa disso, não vai aceitar. Ele vai falar assim: cadê suas mãos? Me mostra. Cadê os frutos dela? No céu não vai ter desculpa, irmão. Por quê? Deus não recebe desculpa, Deus recebe frutos.
É isso. E então, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para sermos frutíferos. E quando nós entendermos isso lá, e aí voltando para o texto da parábola, das bodas, e ele foi então, voltou os servos e disse, Senhor, os convidados não quiseram, então vão, né, e quem vocês encontrar pela frente, vocês chamam. E aí, a Bíblia diz que os servos voltaram e se encheu um pouco a casa, mas ainda havia lugares. E então o Senhor disse mais uma vez, então vão pelas ruas e forcem as pessoas a entrarem. E então teve uma terceira oportunidade, né? Então forçou, muita gente foi lá forçado. É o que eu vejo, o entendimento que eu tenho, que muitas pessoas vão para o reino de Deus no leito da enfermidade. Quando está com a vida lá quase morrendo, passou a vida inteira pintando e bordando, mas passou o aperto, estava com câncer em estado terminal, aí aceita Jesus. Esse foi forçado. Sim ou não? Porque quando está com saúde não quer nada com Deus. Vai pelo amor. Exatamente. Todo mundo conhece uma história dessa. E, irmão, se a gente... Olha para você ver, quando Deus vai dando revelação para a gente da palavra, como que a palavra vai se abrindo na nossa mente. Esses são que foram forçados. Eu louvo a Deus porque eu não fui forçado. Foram cordas de amor que me laçaram. Eu tinha 18 anos quando aceitei Jesus. Eu não estava doente, eu não estava enfermo, pelo contrário, eu estava na flor da minha juventude. E eu aceitei Jesus porque Ele me amou primeiro. Aleluia. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Mas deixa eu falar algo para você. No texto da parábola, o Senhor então foi andar e ver os convidados. E viu um que estava sem as vestes, é isso que eu queria falar. Sem as vestes nupciais. E ele falou, como é que você entrou aqui? Pegou os seus servos e lançai ele nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dente. Porque sem as vestes nupciais, isso fala de quê, meu irmão? Vestes lavadas e remidas no sangue de Jesus. Deixa eu falar algo para você, isso é revelação de Deus. Você pode ser o bonzinho que for, você pode ter sido o homem mais santo do mundo. Se você não lavar suas vestes no sangue de Jesus, você não entra não, filho. Ninguém por própria força consegue entrar no reino de Deus sem lavar suas vestes, sem ter vestes nupciais. Está me entendendo? Ah, fulano está bonzinho, pastor, Deus vai ter misericórdia dele. Vai, enquanto ele estiver vivo. Enquanto tiver vida. Porque depois que morrer, meu irmão, porque né, tem uma expressão que a gente mineira aqui, né? Sempre fala, né? Depois que morre, todo mundo é bom, né? Todo mundo é bom, né? E não é assim, com Deus, meu irmão. A Bíblia diz, ao culpado ele não toma por inocente. Eu falo isso aqui, meu irmão, com o coração ardendo, com a esperança de que todos os irmãos que aqui estão possam estar juntamente lá nas bodas do Senhor com vestes nupciais. Esse é o desejo. E olha só, depois de todo esse mover que acontece aqui, lá na casa no lugar onde eles estavam, e no outro evangelho, se não me falha a memória, os discípulos, a Bíblia fala que eles estavam na casa de um publicano, de um fariseu, e aquilo gerou escândalo, né? Porque, irmãos, quem é adorador extravagante sempre vai trazer escândalo para quem é religioso, para quem é fariseu. Então, transbordar do rio de Deus é como se fosse uma sequência. Presta atenção nisso aqui, que eu estou terminando. Quando a gente tem, né, a comunhão, quando a gente está ali na mesa com Jesus, quando a nossa vida foi transformada, você pega Lázaro ali como exemplo. Como um exemplo nosso. Nós estávamos mortos. Né? Nossos pecados e delitos. E um dia que nós aceitamos a Jesus e Ele veio morar na nossa vida, então nós tivemos a vida de Deus em nós. Amém? Amém. Depois que essa vida entrou em nós, então a gente teve uma nova vida.
Então a gente passou a ter a vida de Deus. Essa é a verdadeira vida, é que dá a vida eterna. E aí, na sequência, a Bíblia diz então que houve um transbordar, é isso que eu queria chegar. Onde tem uma atmosfera de renovação de aliança, que foi o que aconteceu no Partir do Pão. Uma atmosfera de ex-morto, pessoas arrependidas. Impreterivelmente vai acontecer um transbordar, que isso aqui é uma adoração que vem do coração dos verdadeiros adoradores. Os irmãos estão me compreendendo? Naquele ambiente ali, Maria, então, movida, pelo um impulso de adoradora, de ex-morta espiritual, de renovação de aliança, então ela transborda. Deixa eu falar algo para você, querido. Se a sua vida ainda não está transbordando, tem algo errado. A gente precisa transbordar. Aquele ato profético de Maria foi um transbordar de adoração. Você está entendendo? Foi um transbordar. Ela não preocupou com quem estava olhando para ela. Ela não preocupou se eles iam falar mal dela. Pelo contrário, ela se derramou. Lançou um unguento de nardo puro. Que em outro evangelho diz que era 300 denários. Era o correspondente ao salário de um ano, de 300 dias. Um denário era o salário de um dia. Então, e quando ela derrama ali um unguento de nardo puro, que equivale a 300 denários, ela estava dando 300 dias da vida dela nos pés de Jesus. E aí, vai se levantar Judas Iscariotes para dizer por que não deu para os pobres. O cuidado dele não era com os pobres, como diz o texto. Porque o verdadeiro adorador, sempre alguém vai querer parar você. Sempre algo vai tentar impedir você de transbordar, querido. E eu estou aqui para incentivar você a transbordar. Eu estou aqui para influenciar você a transbordar. Não olhar quem está falando, criticando. Seja um verdadeiro adorador. Que transborda. Que não está preocupado. Transbordar no propósito eterno. Olha só o que o texto diz. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro de unguento. Deixa eu falar algo para você. A tua adoração, meu irmão, chega diante do trono de Deus como um incenso precioso nas narinas de Deus. Os nossos atos e atitudes chegam diante de Deus. Sabe? Ali o texto diz que o cheiro invadiu toda a casa, meu irmão. Os teus atos de justiça, de adoração, vai encher o ambiente da presença do Espírito Santo. Deixa quem quiser criticar que critique, porque nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo justo. Olha o que ele diz. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, é isso que eu quero chegar aqui: deixai-a para o dia da minha sepultura, aguardou isso. Porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre tereis. Propósito. Repita comigo. Propósito. A tua adoração tem um propósito. E sempre vão tentar paralisar você no propósito de Deus. E se tentarem, mas você perseverar, saiba que tem um advogado, a saber, Cristo, que defende você. Olha o que ele diz: deixai-a. Ou seja, deixa ela em paz. Porque ela está preparando o meu corpo. E aí eu não vou entrar aqui, que o Espírito Santo vai falando aqui, irmão. Se deixar, eu vou até amanhã. Não tem nada anotado aqui. Só a Bíblia aqui aberta aqui. Para a glória do Senhor. Eu não falo isso para a minha glória, porque aqui vem pão do céu diariamente. O texto nos diz, então, que Jesus falou que ela estava preparando ele para o corpo dele para a sepultura. Irmãos, o corpo de Cristo fala tão maravilhoso. A adoração extravagante, ela tem um propósito: preparar o corpo. Repita comigo: a adoração
Adoração extravagante. Ela tem um propósito: preparar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja, irmão. Toda adoração extravagante, ela tem um propósito: preparar o corpo de Cristo. Levar o corpo para o lugar dele. Naquele momento era o lugar da sepultura. Não, agora o corpo de Cristo é para a glória. Preparar o corpo de Cristo para a glória. Tremendo, irmão. Tremendo. Só não tem revelação quem não busca. Só não tem rema de Deus quem não busca. Eu estava me lembrando outro dia lá em casa. Eu falo essas coisas como um testemunho para incentivar os irmãos, não para me engrandecer, tá? Eu não preciso disso. Quem me julga é o Pai, é o Senhor. Mas eu estava me lembrando de quantas vezes nós já fizemos propósito de jejum, de oração. Não foi uma nem duas vezes durante esses 15 anos. Irmão, nós vamos fazer 15 anos de ministério de Nova Aliança. E nós estamos aqui como se fosse no início. 15 anos e nós estamos como se estivesse iniciando. Mas eu não arredo o pé enquanto o Senhor mandar. Porque tem um propósito. Ele pode até tirar a estrutura, mas não pode tirar o espírito que está em mim, que está dentro de você. Porque às vezes as pessoas acham que para adorar a Deus precisa de estrutura. Maria, naquele dia, ela mostrou que não precisava de estrutura nenhuma. Ela precisava só ser uma verdadeira adoradora. É isso que a igreja do Senhor precisa. Ser verdadeira adoradora. Porque lá em João 4:23 diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está à procura de pessoas assim. Então, em nome de Jesus, não tire os olhos do propósito. Não tire os olhos do Senhor. Não fuja como os discípulos de Emaús. Não rejeite o convite como a parábola das bodas. E faça como Lázaro, né? Um ex-morto. Um verdadeiro milagre ali. Sendo testemunho. Porque a Bíblia diz que muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas porque também queriam ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Meu irmão, você é vitrine de Deus. Você é propaganda do reino de Deus. Está vendo a sua importância? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. A luz sempre vai incomodar as trevas. Eles queriam matar quem? Lázaro. O diabo vai querer matar o milagre de Deus na sua vida. Ele vai querer apagar a luz de Cristo em você. Mas permaneça firme. Sabe? Porque, versículo 11 eu termino. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esse é o propósito. A vida de Lázaro já pregava. Muitos dos judeus vinham e criam em Jesus por causa de Lázaro, que era um ex-morto. Olha o reino de Deus aqui em 10 versículos. Nós falamos tudo sobre o reino de Deus aqui em 10 versículos. O propósito eterno, a aliança, uma vida de transformação, de restauração. Só vai ficar de fora quem quiser mesmo. Se agarra a essa palavra. Olhe para dentro de você neste momento. Veja o que se encaixa aí. O que está precisando. Você. O que está impedindo você de ser um adorador extravagante? O que está impedindo você do propósito eterno? Porque isso precisa ser tirado. Porque senão, irmãos, nós não vamos poder produzir frutos eternos. Nós não vamos poder trocar as nossas vestes.
de vestes velhas você não vai entrar. Porque só vai entrar quem tiver as vestes lavadas e remidas no sangue de Jesus. Amém, querido? Coloque-se de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração neste momento. Oh, aleluias, Pai. Leve o seu coração até a presença de Deus. Porque o Senhor está aqui, Ele se faz presente. Aleluias.